São 5h30 da manhã e o despertador toca. O João levanta da cama, ainda com sono, toma um cafezinho da manhã rápido, veste o uniforme e sai para trabalhar. São mais de 9 horas de trabalho por dia, enfrentando o trânsito, né, o calor, o cansaço. E no fim do mês, o salário vai cair na conta. Mas antes mesmo de chegar, ele já tem um destino certo. O aluguel da casa, a conta de luz, de água, de mercado, passagem de ônibus. E quando sobra alguma coisinha, é muito pouco. O João sabe que dificilmente ele vai conseguir comprar uma casa nos próximos anos. Ele sabe que uma emergência médica pode acabar com toda a economia que ele juntou durante meses. E aí, às vezes parece que mesmo trabalhando todo dia, a vida simplesmente não sai do lugar. Na volta para casa, enquanto ele espera o ônibus, o João abre o Instagram. E o primeiro vídeo que aparece é de um influenciador que ele acompanha. E aí ele vê tudo aquilo, carro importado, relógio caro, uma viagem para outro lugar, né, para outro país. E então a frase: ganhe 15 mil em menos de um minuto. Se eu conseguir, você também consegue. E o João ri, né? No começo ele pensa que tudo aquilo é mentira, mas ele continua assistindo. No dia seguinte, aparece outro vídeo. E depois aparece outro vídeo, e depois outro. E agora não é só aquele influenciador que o João viu na primeira vez. São jogadores de futebol, cantores, criadores de conteúdo, né? Anúncios patrocinados, todos dizendo praticamente a mesma coisa. Até que um pensamento aparece na cabeça do João. E se eu tentar só uma vez? Ele deposita R$ 20 e ele perde. E pensa que foi azar e depois deposita mais R$ 50. Só que dessa vez ele ganha. Ele ganha R$ 120. E o coração começa a acelerar. Porque ele pensa, cara, realmente funciona. Talvez essa seja a oportunidade que o João estava esperando esse tempo todo. E meses depois, o João já perdeu muito mais dinheiro do que ele conseguiu ganhar. As contas estão atrasadas, ele esconde da família que aposta todo esse dinheiro e promete para si mesmo que vai parar. Mas antes de dormir, ele abre o aplicativo mais uma vez. Porque na cabeça do João, basta ele recuperar tudo aquilo que ele perdeu. E é exatamente isso que muita gente costuma fazer, né? E aí a gente escuta aquele comentário. Mas por que o João tá apostando? A culpa é dele. Será? Será que essa indústria que junta milhões de pessoas e fazem ela acreditar que a próxima aposta pode mudar a vida delas, não é responsável por isso também? É sobre isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. E eu espero que você goste desse vídeo, que ele seja informativo para você também. Vamos lá? Tá, antes da gente continuar, né, falar sobre o João, eu queria te fazer uma pergunta. Quando essas pessoas perdem dinheiro com casa de aposta, qual é a primeira coisa que passa na tua cabeça? Talvez você responda que essa pessoa foi irresponsável, né, que ninguém mandou ela apostar esse dinheiro. E eu entendo esse pensamento porque por muitas vezes eu enxergava essa questão exatamente desse jeito. Afinal, ninguém obrigou essa pessoa a apostar, né? Ninguém pegou a mão dela e abaixou o aplicativo, ninguém apertou no botão do Pix, ninguém apertou no botão de apostar. Então o assunto tá resolvido? Acho que não. Porque essa ideia parte do conceito de que nós, seres humanos, somos totalmente racionais e que a gente vai estar sempre pensando no melhor para nós. Mas basta a gente olhar a nossa própria vida que a gente vai ver que isso não é verdade, né? Quantas vezes você já comprou alguma coisa por impulso e se arrependeu? Porque eu já, várias vezes. Quantas vezes você passou horas rolando o feed e as redes sociais dizendo que só ia passar 5 minutos? Quantas vezes você deixou para amanhã uma tarefa importante, mesmo sabendo que ia lhe trazer problemas? Se fôssemos completamente racionais, as propagandas não iam existir. Empresas não gastariam bilhões por ano estudando o comportamento humano. Influenciadores não movimentariam mercados inteiros apenas divulgando um produto. A verdade é que nós somos influenciados o tempo inteiro. Isso não significa que a gente é fraco, que a gente é incapaz. Significa apenas que a gente é um ser humano. E pensando no João novamente, será que ele começou a apostar porque ele acordou um dia e decidiu, cara, hoje eu tô afim de perder dinheiro? É claro que não, né? Ele começou porque ele acreditou que existia uma chance de melhorar de vida. E é justamente por isso que a Bet é tão forte. Porque elas não vendem apenas os jogos, elas vendem uma promessa, elas vendem uma sensação de que existe um atalho para resolver aquele problema. Quantas vezes você vê
os anúncios de bets, eles não vão falar sobre a estatística de perda, né, ou probabilidade de você perder. Não, você vai ver viagem, carro de luxo, pessoas sorrindo de uma ponta a outra, dinheiro entrando na conta. E a mensagem é clara, mesmo quando ela não é dita em palavras, né? A vida que você quer tá a uma posta de distância. Isso leva a uma pergunta ainda mais importante. Por que essas promessas parecem tão convincentes para tantas pessoas? A resposta não está apenas na publicidade, ela está dentro do nosso próprio cérebro, né? E é isso que a gente vai entender agora. Existe uma frase que está em praticamente toda a história de alguém que perdeu muito dinheiro com jogo de aposta. Que é aquelas frases, tipo, eu precisava de mais uma tentativa, de mais uma aposta, de mais uma oportunidade, mais uma chance de conseguir recuperar todo aquele dinheiro que eu perdi. Mas por que o nosso cérebro, ele fica nisso, nessa ideia? Porque mesmo depois de perder várias e várias vezes, as pessoas continuam acreditando que a próxima vez pode ser diferente. Para a gente entender por que isso acontece, a gente precisa falar sobre uma coisa que existe dentro de nós, que é o nosso sistema de recompensa. Quando você consegue algo que você deseja, o seu cérebro ele vai guardar aquela experiência. Pode ser uma mensagem de alguém que você gosta, né? Pode ser alguma comida muito gostosa que você comeu. Pode ser uma conquista, receber uma notícia boa. O seu cérebro ele vai entender, cara, isso foi muito importante, então eu tenho que prestar atenção nisso. E um dos elementos que está envolvido nesse processo é a dopamina, que muita gente chama a dopamina de hormônio da felicidade, né? Mas essa explicação está incompleta, não está errado, mas está incompleta. Porque a dopamina está relacionada àquela expectativa, sabe? É aquele sentimento de, cara, algo tá chegando, uma notícia boa pode vir assim que eu abrir essa mensagem. Eu posso descobrir o resultado de uma prova, assim, cara, é a sensação de você pensar, e se der certo, né? E as apostas, elas exploram exatamente esse momento. Não é apenas o dinheiro que prende as pessoas no jogo de aposta, é a possibilidade, é o talvez, é o e se. Agora, imagina duas máquinas, vai fazer sentido, tá? A primeira, ela vai te entregar uma recompensa toda vez que tu apertar. Então, tu aperta na primeira, tu ganha. Tu aperta na segunda também. Tu aperta na terceira também. Depois de um tempo, você vai perder na graça, porque tu tá ganhando toda hora. Mas imagina que na segunda máquina, tu aperta e não acontece nada. Aí tu aperta novamente e nada. Mais uma vez e nada. Até que tu aperta e de repente ganha uma recompensa. Depois tu tenta novamente, tu vai perder. E tenta outra vez, tu vai ganhar. Esse segundo modelo, ele é muito mais difícil de você abandonar, porque o cérebro, ele começa a pensar, quanto é que eu vou ganhar a próxima vez? E esse mecanismo é forçado pelo sistema indeterminante. É uma recompensa imprevisível, sabe? Ela é uma das formas mais fortes da gente criar um comportamento repetitivo. E talvez você esteja pensando, tá, Clara, mas isso não acontece só em jogo de aposta. E você tá certo, realmente. Esse sistema, ele aparece em vários lugares da nossa vida. Sabe quando você abre a rede social, o TikTok, por exemplo, e aí... Eu não aceito deboche! E aí o próximo vídeo é um cachorrinho chorando, e você fica, meu Deus do céu, qual pode ser o próximo vídeo? Pode ser melhor, né? A diferença é que a aposta, ela existe porque ela tem o dinheiro envolvido. E o dinheiro representa muito mais do que números. O dinheiro representa a segurança, a liberdade, a possibilidade, né? Para algumas pessoas, ele representa a esperança de uma vida diferente, uma vida mais estável, uma vida de qualidade. Só que existe outro problema, meus amores. O ser humano, ele tem muita dificuldade de aceitar perdas, né? Existe um conceito estudado na psicologia que se chama aversão a perdas. E ele significa que a dor de perder algo costuma ser maior do que a satisfação de ganhar algo equivalente. Perder R$ 100 costuma doer mais do que encontrar R$ 100, né? Agora imagine que alguém perdeu R$ 1.000 apostando. O cérebro vai pensar, cara, eu preciso recuperar esse dinheiro, né? E essa frase parece muito lógica na hora. Só que existe uma armadilha ali. O dinheiro perdido, ele já foi perdido, ele não volta mais. E a próxima aposta, ela não vai recuperar o passado disso, né? Ela vai criar uma chance de perder ainda mais dinheiro. Mas o cérebro, ele não gosta de aceitar que está errado. Então, ele vai criar uma justificativa. Eu não vou parar agora, cara, eu já cheguei até aqui, né? E isso também se conecta com outro fenômeno chamado falência de custos perdidos. É quando a gente pensa, eu já investi muito nisso, então eu preciso continuar. Uma pessoa pode pensar, cara, eu já perdi tanto dinheiro que eu não posso parar. Mas continuar
não apaga o prejuízo. Às vezes continua aumentando ainda mais o problema. É como perceber que você tá no caminho errado, mas você vai pensar, cara, eu já andei demais, não dá mais para voltar. Só que o tempo gasto não vai transformar aquele caminho que era errado em um caminho certo. E aqui existe uma parte muito importante. Entender esses mecanismos não significa dizer que uma pessoa não tem responsabilidade pelas próprias escolhas, certo? Adultos tomam decisões e precisam lidar com elas. Mas existe uma diferença enorme entre dizer que uma pessoa escolheu apostar e dizer que uma pessoa escolheu apostar em um ambiente criado para estimular esse comportamento. Porque essas duas frases podem parecer muito iguais, né? Mas não são. Porque uma delas olha apenas para o indivíduo como responsável por aquilo, mas a outra olha para o sistema ao redor daquele indivíduo. E é exatamente nesse ponto que entra uma das maiores discussões sobre as bets. Se as plataformas sabem como o cérebro funciona, se sabem como criar expectativas, se sabem como manter as pessoas jogando, até onde vai a responsabilidade de quem cria esse sistema, né? Até onde vai a responsabilidade de quem ajuda a divulgar e a propagar esse sistema? Porque existe uma peça fundamental nessa história que ainda precisamos analisar, certo? Que são os influenciadores. As pessoas com milhões de pessoas que acompanham elas todos os dias, pessoas que conseguem transformar uma simples propaganda em uma recomendação de alguém de confiança. É sobre isso que a gente precisa falar e conversar, porque essas pessoas também são responsáveis por esse sistema continuar, né, levando várias pessoas à falência. Voltando para aquela história do João, ele não conheceu as plataformas porque ele acordou num dia e procurou por uma plataforma qualquer. Ele foi apresentado a elas. Elas apareceram no celular dele, nos vídeos que ele assistia, nas páginas que ele seguia, na camisa do time que ele torcia, na pessoa que ele admirava. E esse detalhe muda muita coisa, porque uma propaganda comum, ela já tem o objetivo de convencer você a comprar algo, mas essa propaganda, quando vem de uma pessoa que você acompanha, que você admira, os efeitos são ainda maiores. A gente não recebe a mensagem apenas da empresa, a gente recebe a mensagem de alguém que a gente, de alguma forma, aprendeu a confiar naquela pessoa. E existe um motivo do porquê que essas empresas pagam milhões para esses influenciadores. Porque as pessoas não compram apenas produtos, elas compram histórias. Quando alguém aparece com um carro, com um celular de marca, com a roupa, eles não estão mostrando apenas os objetos, eles estão se associando àquele produto. É aquela imagem de status, de beleza, de pertencimento. Com as apostas acontece um negócio muito parecido. Muitas vezes a publicidade, ela não vende a aposta em si. Ela vende a ideia de que vai transformar a vida. Ela mostra alguém que aparentemente conseguiu chegar onde todo mundo queria chegar, né? E essa mensagem fica tipo, talvez isso possa acontecer comigo algum dia. Só que aí existe um fenômeno chamado viés do sobrevivente. Ele acontece quando a gente vê apenas quem conseguiu chegar ao resultado desejado e ignora todas as pessoas que ficaram pelo caminho. Imagina que o influenciador está mostrando, olha o quanto eu ganhei, e aí o público vê aquela vitória, mas não vê as milhares de pessoas que ficaram no caminho, que perderam, não vê quem já tentou várias vezes e não conseguiu, não vê as histórias que não foram publicadas, porque perder não viraliza, mas ganhar viraliza. Uma pessoa mostrando o status com uma grande vitória, assim, um dinheirão, viraliza e chama atenção. Uma pessoa mostrando meses de prejuízo vai ficar em silêncio. E isso traz uma percepção completamente distorcida da realidade, porque parece que ganhar é muito mais comum do que realmente é, sabe? E as perdas aumentam, né? E aqui entra uma discussão muito delicada. Não se trata apenas de dizer que quem divulga jogo de aposta é ruim. A questão é muito mais profunda do que isso. Fala sobre a responsabilidade de uma pessoa com milhões de seguidores que escolhe divulgar um produto, né? E todo poder envolve grande responsabilidade, como já dizia o Homem-Aranha. Então, se você divulga uma roupa que vai trazer prejuízo, algo que você comprou, mas que você não gostou e mesmo assim você divulga, as pessoas confiam em você e elas vão querer aquilo.
E principalmente quando a divulgação acontece sem mostrar os riscos daquilo, né? Você mostra só a parte boa e as pessoas não sabem. Existe um detalhe muito importante, que nas redes sociais a gente nunca vai ver o processo por trás. A gente só vê o resultado. A gente vê o carro, mas a gente não vê como foi que a pessoa conseguiu aquilo. A gente vê a viagem, mas não sabe todo o contexto por trás. A gente vê o dinheiro, mas não sabe de onde que ele veio. E as apostas se encaixam nisso, nessa lógica das redes sociais. A promessa de uma mudança de vida rápido, a ideia de que alguém conseguiu em poucos minutos alcançar uma vida que você sonhou por muito tempo. E, e se é tão fácil assim apostar e ganhar dinheiro, por que que as empresas de apostas são as que mais lucram com isso? Por quê? Toda empresa precisa de clientes e uma plataforma de aposta funciona porque existe uma diferença entre a expectativa de quem joga e a realidade do jogo, da matemática do jogo. As pessoas entram pensando, cara, eu posso ganhar. E as empresas existem porque elas sabem que nem todo mundo vai ganhar. Essa diferença é justamente o que mantém esse negócio de jogo de aposta funcionando. A plataforma ela não precisa que todo mundo pare imediatamente. Ela precisa que as pessoas continuem participando, né? Que elas voltem, que elas recomendem, que elas tentem de novo, que elas acreditam que da próxima vez pode ser diferente. Aquela mesma coisa que a gente falou. E o celular, ele virou um cassino, porque antigamente para apostar a pessoa tinha que sair de casa, né? Ela tinha que ir até um lugar específico. Hoje em dia não, a aposta está dentro do bolso de qualquer pessoa. Ela acompanha pessoas que apostam, né, que se dizem apostar, no ônibus, na madrugada, no momento de tédio, no momento de ansiedade. A distância entre a vontade e a ação diminuiu, mas tem um aplicativo e essa facilidade muda muito a relação com o jogo. Porque uma coisa é pensar, cara, eu vou ter que sair de casa e ir até um lugar para apostar. E outra coisa é aquela plataforma estar disponível, ter notificação, bônus e estímulos constantes para você entrar a qualquer hora. Quando a gente fala sobre influenciadores, publicidades, algumas pessoas falam, mas quem acompanha sabe que isso é propaganda, é claro. Só que existe uma propaganda, não significa que ela não vai influenciar. Existe propaganda exatamente porque eles sabem que funcionam, né? E é por isso que as empresas investem tantos em propagandas. A pergunta não é as pessoas têm escolha? Elas têm, realmente. Mas quais escolhas estão sendo apostadas e de que forma? Quem é que se beneficia com quem acredita nessas promessas de que vai mudar de vida? Até agora a gente falou sobre o cérebro, sobre o comportamento, sobre influência, mas existe uma camada muito mais profunda nessa discussão. Porque a aposta parece pouco, né? R$ 20 para algumas pessoas, mas para outras pessoas representa uma tentativa desesperada de mudar uma realidade difícil. E é aí que a gente precisa falar sobre desigualdade, pobreza e por que que as bets encontram nisso um terreno tão fértil, né? De pessoas que precisam de uma saída. Então, nesse momento, é muito importante a gente ver essa relação, né? Que parece, tipo, como que as bets têm tanto dinheiro? Todo dia a gente vê um influenciador novo divulgando aposta. Todo dia, pessoas que vivem de trambicagem, toda hora apostando. Por que que muitas marcas, né, marcas realmente que confiam nos seus clientes, que querem passar credibilidade, não escolhem qualquer influenciador? Por que que as imagens são tão importantes? Por que que as pessoas em vulnerabilidade, elas não enriquecem tão rápido quanto pessoas que se aproveitam dela, quanto as influenciadores, né? Porque todo dia eu vejo, ai, eu tô indo para Madrid, ai, comprei tal bolsa, ai, olha isso daqui, vocês que apostaram que são burros. A gente vê esses influenciadores cada dia ficam mais ricos, né? A gente tem pessoa que aposta aqui, que faz propaganda de tigrinho aqui, e vai para outro lugar, vende uma imagem lá. Mas e aqui, cara? Quantas pessoas perderam aqui? Quantas pessoas você deixou na miserabilidade? Eu nunca vi um milionário sair por conta de jogo de aposta, a não ser quem divulga, porque quem joga não vira milionário, quem joga não fica rico. Eu nunca vi, né? Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que jogou no tigrinho e virou rico. Mas existe uma camada nessa discussão que talvez seja uma das mais importantes. Porque para algumas pessoas que olham para essas apostas, pode parecer só um jogo, enquanto para outras elas podem mudar de vida. Porque a verdade é que nem todo mundo chega até as bets pelo mesmo motivo.
Para algumas pessoas pode ser apenas um entretenimento, mas para outras a aposta aparece em um momento de muita dificuldade. É quando ela percebe que você tá preso naquilo, quando você trabalha e vê que não consegue avançar de alguma forma, quando você olha para o futuro e vê que talvez você não tenha tantas possibilidades, sabe? É nesse cenário que a promessa de um dinheiro rápido faz muita diferença. Então imagine que você vê alguém que trabalha, que vê o preço das coisas aumentando cada vez mais, que sente que conquistar uma casa, um carro, uma vida mais confortável está cada vez mais distante. E então aparece uma mensagem para você de alguém que você admira e fala, cara, começa com pouco. Você também pode conseguir, uma oportunidade pode mudar tudo, a pessoa dentro de uma mansão, sabe? Essa conversa não conversa apenas com o dinheiro de ganhar dinheiro, mas ela fala com uma emoção muito mais profunda da esperança. É o e se que a gente viu. E é importante falar uma coisa: isso não acontece porque pessoas de baixa renda são menos inteligentes. Essa ideia, além de injusta, ela não explica a realidade. Pessoas de todas as classes sociais podem ser influenciadas pelo mesmo mecanismo psicológico, a diferença é os impactos que a perda pode ser, né? Que são completamente diferentes dependendo da situação de cada pessoa. Para alguém que tem muito dinheiro, perder uma quantia pequena pode ser apenas um problema momentâneo que ela vai resolver rapidinho. Mas para alguém que está contando cada valor no final do mês, essa quantia pode representar uma conta atrasada, uma compra no mercado que não conseguiu ser feita, uma necessidade básica, sabe? O comportamento pode ser o mesmo, mas as consequências não são as mesmas. No começo desse vídeo, eu contei a história de uma pessoa fictícia, o João, que acorda cedo, que trabalha, que tenta construir uma vida melhor, né? Alguém que em algum momento viu uma promessa e pensou, cara, e se essa for a minha chance? E talvez o ponto mais importante dessa conversa, dessa discussão, seja entender que essa pessoa, que existem vários Joãos no mundo e que eles não são só um número. São pessoas com medo, dificuldades, desejos, pessoas que querem ter uma vida mais tranquila, alguém que cria uma oportunidade. E é justamente por isso que esse assunto é tão complexo. Porque não se trata de dizer quem apostou que é errado, né? Nem de falar que quem apostou não tem responsabilidade pelas escolhas próprias. A realidade está mais no meio desse assunto. Pessoas fazem escolhas, mas as escolhas são influenciadas pelo ambiente em que elas vivem, pelas mensagens que recebem, pelas promessas que são apresentadas a elas. Talvez o maior perigo das bets não seja apenas o dinheiro perdido. Talvez seja a ideia de que elas vendem, sabe? Que a ideia de que problemas construídos durante anos podem ser resolvidos em poucos minutos. A ideia de que existe um atalho na vida que pode mudar a sua realidade, que vai te trazer oportunidade, uma condição que nem todo mundo possui. E talvez a pergunta mais importante não seja o porquê de alguém apostar, mas sim por que tantas pessoas sentiram que apostar era uma das poucas chances que tinham. Porque quando uma sociedade chega ao ponto em que milhões de pessoas procuram esperança em uma aposta, isso revela algo maior, da própria sociedade, revela as inseguranças, a desigualdade, né, as frustrações, é uma necessidade humana muito profunda de acreditar que amanhã pode ser melhor. As bets, elas entenderam uma coisa: as pessoas não apostam apenas pelo dinheiro, elas apostam pela possibilidade, pela sensação de que talvez a vida possa mudar e a esperança começa a virar um produto. E quem é que está vendendo essa esperança? Quem está lucrando com essa esperança? E qual é o preço que algumas pessoas têm que pagar por ter esperança? No fim, entender esse assunto não é sobre julgar quem caiu nessa lógica, é sobre entender os mecanismos que fazem ela funcionar. E quanto mais a gente entende sobre como somos influenciados e guiados pelas escolhas, talvez a nossa maior proteção contra qualquer sistema que tenta explorar a nossa vulnerabilidade seja justamente essa, né? Parar, questionar e perguntar. Quem ganha quando eu tô acreditando nessa promessa? Enfim, eu espero que você tenha entendido mais sobre esse assunto, que está sendo bem discutido ultimamente, porque eu acho importante a gente falar sobre isso, sim,
é um assunto de saúde pública agora, né? E é isso, gente. Um forte abraço, um beijo e até o próximo